Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Câncer. É uma leitura atemporal geralzona pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá? Se você tem um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Câncer, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Câncer precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Arcano maior, o mago, energia de Gêmeos e Virgem também. Pode falar de novos inícios, né? Pode falar de manipulação da matéria. 5 de espadas, uma carta de conflitos, tá? E um 7 de ouros. E um 4 de paus no fundo do maço. Aqui é evidente que você passa por algum tipo de conflito, porque o 5 de espadas, ele fala para nós, né, sobre desonras, perdas, derrotas, batalhas que parecem não ter fim na nossa vida. Então, aqui também o 5 de espadas, ele pode narrar o conflito verbal, uma questão mental que nos perturba, né? Pode falar também de medo das coisas fracassarem. Só que eu penso que isso esteja se passando mais no campo do pensamento, no campo mental da pessoa, porque você abre a sua leitura com o mago. O mago, ele fala de ter o controle da situação, ele fala sobre o domínio dos elementos, ele fala de um novo início. E na outra ponta você tem um 7 de ouros, uma carta de recebimento, uma carta de colheita também, né? Então talvez essa preocupação, esse 5 de espadas que fala de desonras, de perdas, esteja muito relacionado ao recebimento ou resultado de alguma coisa. Algo que iria trazer uma certa estabilidade, algo sólido, algo concreto. Arcano maior, a estrela. Uma outra coisa que eu pego aqui também é que esse conflito ele está prestes a ser sanado. Porque tem o arcano maior, a estrela aqui. A estrela, de uma certa forma, ela nos convida a ter a reflexão de que os momentos desafiadores estão chegando ao fim. Né? E, cara, essa carta ela é de muito desafio, tá? E não falando que o conflito não acontece fisicamente, mas essa carta ela é de conflito mais mental, tá? Então tem que perceber se às vezes todo esse conflito, toda essa dificuldade não está sendo gerado apenas na mente.
Porque tem um potencial mental muito forte e grande aqui. A leitura abre com o arcano maior, o mago, que na cabeça do mago tem o símbolo do infinito, o que demonstra que ele tem uma atividade mental muito forte. Então, independente de uma pessoa aqui que fica concentrada no 5 de espadas, né? Em situações de desonras, de perdas, de derrotas, ou simplesmente que não sabe aonde vai dar a situação, tudo isso está criando situações para que o indivíduo possa vivenciar depois, né? Eu medito muito sobre a questão da nossa mente, porque a nossa mente é algo muito poderoso, mas nem todos estão aptos a usar a mente da maneira adequada. A maioria das vezes a gente se concentra em situações que são de cunho desafiador, ou quando uma situação desafiadora se apresenta, a gente tende a focar a nossa atenção e a nossa concentração naquilo, o que aumenta, faz perpetuar os sintomas de dificuldade ou de conflito, tá? E necessariamente a gente vai receber aquilo no que a gente se concentra. Então, aqui eu estou falando com um canceriano que precisa mudar essa frequência mental, que precisa substituir essa questão de pensamentos que estão sendo concentrados em conflitos, em derrotas, em não saber se a coisa que ele está fazendo vai dar certo ou não, tá? Porque, você tem um arcano maior mago que dá essa possibilidade para você idealizar novas coisas, ter novos inícios. Lembrar que o mago, como a gente falou, ele proporciona um poder mental muito grande para a pessoa, né? Então, basta que saiba usar essa capacidade mental. Porque tudo que vai se manifestando na nossa vida tem a ver com o que se passa na nossa cabeça. E é evidente, se a gente ficar se concentrando muito no que não está bom, no que não está certo, eu não sei aonde isso vai dar, tenho medo, cara, a gente tende a vivenciar esses medos, até por uma questão de lei de atração, né? Uma lei universal, que é a da atração, atua também exclusivamente na nossa mente. Daí a importância da gente, não digo controlar os pensamentos, porque não tem como, mas usar as emoções para direcionar se a gente está tendo bons pensamentos ou não. Se você está se sentindo bem, possivelmente você está tendo uma carga maior de pensamentos positivos. Se você passa a maior parte do tempo com medo, com essa sensação de perigo ou de medo de que as coisas não estão dando certo, cara, você está pensando coisas de cunho negativo, né? Então, toda aquela possibilidade do arcano maior ao mago de criar pensamentos, né? Que o mago fala de materializar aquilo que está no plano mental, vai por água abaixo numa questão de desperdício de que poderia ser concentrado o pensamento e a atenção em outra coisa, né? Lembrar aqui que também fala do término dessa questão de viver essas dificuldades, mesmo que seja no campo mais mental. Não descartando a possibilidade que fisicamente você possa estar enfrentando um conflito, um momento desafiador, tá? Mas também perceba que a maior parte disso está acontecendo no plano mental. E se está acontecendo no plano físico, possivelmente começou a acontecer no plano mental. Então precisaria, a proposta do tarô é usar esse potencial mental, tá? Para criar novas situações de recebimento, situações que, levem ao conforto, à estabilidade, à esperança, à fé, à realização dos sonhos, à cura, tá? A gente pega um exemplo de duas pessoas, ambas com o mesmo diagnóstico, mas uma escolhe viver na possibilidade, na fé, na esperança, enquanto a outra só reclama, conversa sobre a sua doença o tempo todo e concentra-se no quão ruim é aquilo. Possivelmente, numa questão comparativa, a pessoa que tem fé e esperança, ela tem mais possibilidades de cura do que a pessoa que só está concentrada em reclamações,
no quão é ruim viver daquele jeito, tá? Só que isso pode ser expandido e aplicado em todas as áreas da nossa vida. Então, se eu estou vivendo um momento desafiador no meu amor romântico, eu tenho que mudar a forma como eu interajo mentalmente com esse romance. Se eu estou enfrentando uma questão de dificuldade financeira, eu tenho que mudar internamente essa minha maneira de conversar com o dinheiro. Geralmente, pessoas que são dependentes tendem a passar necessidade. O dependente emocional, ele tende a viver relacionamentos de frustração. O dependente material, ele tende a viver situações de escassez. Porque o foco está sendo a dependência logo está relacionada a uma falta, seja de qualquer natureza. Só que o tarô convida você a refletir o oposto disso, né? Você é muito inteligente, Câncer. Só você precisa aprender a direcionar os seus pensamentos e o seu potencial mental, para que você possa ter um melhor aproveitamento dessa energia potente que é da nossa mente. O indivíduo consegue qualquer coisa se ele tiver uma mente sadia e paciência, porque ele vai entendendo que a construção daquilo que ele quer vivenciar acontece primeiramente na mente dele. Aqui eu vejo alguém que precisa assumir esse poder mental. Porque aqui não aconteceu ainda essa questão do assumir o seu poder próprio, principalmente a nível de pensamento, né? Então, se eu ainda não assumir o meu poder mental, meu poder de criação mental, eu fico na mão de pensar e criar coisas na minha mente que estão relacionadas com a minha experiência atual. Então, se eu vivo um conflito dentro do meu relacionamento, eu vou colocando mais elementos na minha mente que irão fazer com que eu dificulte ainda mais aquele relacionamento. Se eu estou vivenciando um momento de carência ou de falta, eu vou nutrir no meu pensamento com essa falta. E é o que deve ser evitado. Por isso tem que aprender a pensar, a usar o poder do pensamento. Eu até vi uma vez o Oswaldo, nosso professor lá da Rosa Cruz, ele falou que o pensamento ele é uma luz coerente. Como que se fosse um raio laser, fura as coisas, atravessa as coisas, né? Quem tem um pensamento forte, quem sabe pensar, tem o poder de fazer a realidade se dobrar perante a pessoa. Ou seja, você modifica a sua realidade através do seu poder mental, do seu potencial mental, né? Então, o quanto antes a gente se tornar ciente disso, é muito benéfico para nós. Começa a usar de forma consciente o poder mental que lhe foi dado. 9 de paus embaixo do mago. Lua em Sagitário. 4 de ouros. Sol em Capricórnio. 3 de paus. Sol em Áries. E aqui fala muito dessa questão de você ter solidez naquilo que você pensa. Uma vez que você quer atingir um objetivo na sua vida e que você estabelece, eu quero agora viver isso daqui. Mesmo passando por momentos de dificuldade, a dificuldade vai começar a mudar, vai começar a deixar de existir a partir do compromisso de você ter fé e esperança que você cria as coisas primeiramente na sua cabeça. Que você cria primeiramente no plano mental.
De uma certa forma ou de outra, toda instituição, todo meio religioso, espiritualista, quer nos doutrinar, nos ensinar a respeito de controlar o potencial mental, para que seja usado da melhor forma. Porque a gente sabe que tudo primeiramente foi criado e sempre será criado primeiramente no plano mental. Seja uma ideia. E aí que tá, tem pessoas que são muito maravilhosas na questão de idealizar. Elas têm ideias extraordinárias, por vezes ideias que ninguém nunca pensou. Só que a falta de acreditar que aquilo pode se tornar verdade faz a pessoa abandonar a ideia ou o pensamento. Então não cria aquela consistência, aquela solidez que está sendo proposta para você aqui no conselho da leitura. Você tem que começar a ter pensamentos consistentes. Pensar de maneira forte, ter pensamentos coerentes. Fazer o seu pensamento modificar a realidade que você vive. Essa que é a proposta. O tarô quer que você se torne consciente desse poder. 6 espadas, olha aí, ó. Mercúrio em Aquário. Cara, só pessoas que são verdadeiramente geniais tiveram esse posicionamento astrológico em seus mapas. Porque Mercúrio em Aquário demonstra que a pessoa está usando o potencial mental, até mais racional, idealizador, para criar coisas que ninguém ainda foi capaz de criar. Coisas revolucionárias. Né? O 6 de espadas também fala de uma partida, mas aqui no caso é uma partida bastante mental. É uma partida que está atribuída talvez à mudança de como um indivíduo pensa. Aqui é a mudança de antes você não saber o seu potencial mental e agora você saber. Você faz essa transição. Mercúrio em Aquário, pessoas geniais. Tá? E mesmo que você fale, mas eu não tenho Mercúrio em Aquário, Valdemar, não tem problema. O 6 de espadas convida você a refletir a essa potência mental que os gênios tinham e que você também pode ter. Para que você possa fazer um bom uso da sua questão mental e criar uma vida que está em concordância com o que você deseja vivenciar. Porque a gente sabe, o forte do signo de Câncer são as emoções. Só que o pensamento vai dar a qualidade da sua emoção. Então, se você se enche de pensamentos de cunho mais desafiador, cara, possivelmente você vai estar vivendo experiências emocionais desagradáveis, né? O que precisa ser entendido é que o sentimento também faz parte de tudo isso. E a sua potência também é emocional. E esse pensamento com esse sentimento tem que dar a mão e caminhar junto, né? E você fazer tudo o que você puder para você estar se sentindo bem. Porque conforme você guarda imagens na sua mente do que você quer, e você tem boas emoções, bons sentimentos correspondentes por trás daquilo, vai ser atraído para você aquilo que você está pensando. E está emitindo um bom sentimento. O pensamento cria, dá a forma, dá a imagem, dá a coloração, coloca a vida naquilo que você está criando na sua mente. Mas é o sentimento correspondente por trás que gera o magnetismo que atrai aquele algo para a sua vida, tá? Cavaleiro de Espadas, mais carta de energia mental. O Cavaleiro de Espadas, ele fala da gente triunfar sobre as adversidades. Então, é você aqui no desfecho, né? Como vem no desfecho, eu vejo você
conseguindo superar todos esses pensamentos de cunho mais desafiador ou até mesmo mais negativo, aonde você superou essa questão. E agora você se torna uma pessoa mais consciente. Ou seja, você venceu toda aquela massa escura, pensênica, que antes criava só situações desafiadoras para você. Ah, eu vejo você vencendo. É muito, olha aí, ó. 9 de espadas. O 9 de espadas, cara, ele tá ligado às preocupações. Só que vindo no desfecho e na mesma fileira dos 5 de espadas, eu preciso entender isso daqui no desfecho como você sanando, você curando, porque o arcano maior estrela apareceu para você na leitura, no fundo do deck. Você curando as preocupações. Porque agora você fala, não posso me concentrar em preocupações, porque agora eu estou consciente que essas preocupações vão se tornar experiências de vida a qual eu vou ser obrigado a trafegar por elas depois. Né? Tem uma frase do Albert Einstein que é muito interessante. Fala assim, ó, a imaginação, né, ele está se referindo a pensamento, né, a essas imagens que são formadas na nossa cabeça. Ele fala, imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. Ou seja, o pensamento que você foca, você tem que entender que você vai vivenciar ele. Seja bons pensamentos ou maus pensamentos. Não tem como fugir, é uma lei universal. Assim como a lei da gravidade. Se você pula de um prédio, independente de você ser uma pessoa boa ou ruim, você sabe o que vai acontecer. Você está desafiando uma lei. A lei, as leis universais devem ser respeitadas. E a atração é uma delas. E a atração funciona na nossa mente. Então, independente de você, tem uma outra frase muito importante também de um pensador. Ele fala assim, Henry Ford, criador da marca Ford de carro. Pensando que pode ou que não pode, você estará certo. Ou seja, o cara ele entendia que, se você pensar negativo ou pensar positivo, você vai atrair do mesmo jeito. Entendeu? Com leis universais não tem discussões. Elas estão acontecendo mesmo que a gente não acredite. E a gente tem que se tornar consciente disso. Olha aí, mais um 9 de paus. 9 com 9, 18, que é o arcano maior, a lua. Tá na hora de você deixar sair de dentro de você todos esses desejos que você quer vivenciar na sua vida. Precisa transformar esses desejos em pensamentos, tirar um tempo para você ficar imaginando como seria você desfrutar da vida que você quer. E é claro, também agir em correspondência para fazer com que aquilo aconteça. Mas o mais difícil é você visualizar, é você pensar como que se fosse verdade. Você precisa dar vazão a esses desejos. Porque senão você vai ficar concentrado em coisas que não tem nada a ver com o que você quer realizar e vivenciar na sua vida. Independente da área que isso aconteça. Tá? É um 2 de ouros. O 2 de ouros, muito embora ele venha falar também sobre algumas dificuldades, ele também pode falar de brincadeiras. Então veja que interessante, você pode brincar, se divertir, enquanto você cria imagens na sua cabeça, visualização, né, tela mental, daquilo que você quer vivenciar e tem que ter fé e esperança que é possível para você. Assim você vai eliminando toda essa massa escura, cinzenta, de pensamentos negativos que às vezes faz você ser uma pessoa desacreditada. Né? Então a proposta do tarô é que você mude as questões mentais. Você tem o mago aqui e o mago manifesta tudo o que ele quer. Ele cria primeiro no pensamento e depois ele atrai na fisicalidade das coisas. Tá? Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que isso, ter auxiliado, trazer um conforto para alguém, tá? Que estava precisando, uma ajuda de qualquer maneira. A minha maior missão é ajudar o maior número de pessoas, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito.
Se for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilhe. A gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Câncer.